E Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, boa noite, seja bem-vindo. Trazer uma palavra rápida da parte do Senhor, que se encontra no livro, né, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João. Vamos estar dando uma olhada, uma passeada aqui no Evangelho de João. Glória seja dado o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, glória seja dado o nome do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou estar avançando um pouco mais para o versículo 26. Um versículo um pouco mais à frente, que diz assim a palavra santa do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 14, que diz assim: Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar o lugar. Agora no seu versículo um pouco mais à frente, o seu versículo, glória seja dado no nome do Senhor Jesus, versículo 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. E disse Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem quem há de manifestar a nós, e não ao mundo? E Jesus responde e disse: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e livra-nos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai a quem me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Glória a Deus. Aqui eu começo a falar. Jesus, ele disse, no seu primeiro versículo: Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito. Mas o seu versículo 21 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e este é o que me ama. Jesus, ele vem ensinando, veio trazendo a palavra, vem ensinando aos seus discípulos para continuar e adiante, levando o seu amor, levando a sua caridade. A palavra de Deus vem dizendo que Jesus, ele ensinou, e ele, antes de ir, ele falou: ó, vocês não ficarão sozinhos, o Espírito Santo, a qual vier, irá fazer-vos lembrar de tudo aquilo que eu ensinei, para que não venha cair em esquecimento. Hoje muitos têm esquecido que Jesus Cristo veio para salvar, curar, libertar, transformar e por aí. Muitos têm usado a Cristo de boa mente. Paulo, ele vem dizendo que muitos pregam a Jesus Cristo. Muitos pregam a Jesus Cristo para ganhar muitas das vezes fama, muitas das vezes para querer aparecer, muitas das vezes por inveja. Mas Paulo, ele fala uma palavra que
eu fico feliz que ele fala assim, mas tem pessoas que pregam de boa mente, sabendo que Jesus, ele é a salvação, que Jesus, ele é o caminho, que Jesus é a verdade. Paulo, ele mostra que ainda há pregadores, ainda há servos que pregam de boa mente, esperando unicamente que aqueles que ouvirem a palavra da verdade venham reconhecer que precisam de Jesus para entrar na eternidade, porque a palavra de Deus fala que Deus nenhum há antes dele e Deus nenhum haverá depois dele. O livro de Isaías, bem dizer, vem falando sobre isso, que antes que houvesse dia, eu sou. A palavra de Deus está sendo pregada e muitos não estão reconhecendo a oportunidade que Deus te dá hoje. A oportunidade de salvação, a oportunidade de mudança, a oportunidade de transformação. Todos aqueles que Jesus vinha pelo caminho e esses que foram ao encontro dele tiveram mudança. Um perseguidor que se tornou perseguido pelo Evangelho, por Cristo. Um perseguidor ao qual levava muitos à morte e também foi perseguido. Lembre-se que o Evangelho está chegando até você de várias formas. Mas depende de você aceitar Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus que eu estava planejando de falar é falando que Jesus, ele fala que todos aqueles que fazem um pequenino está fazendo para ele. Mas eu quero focar aqui nesse texto que Jesus ele vem dizendo, não turbe ou não perturbe o vosso coração, crede de Deus e também em mim, porque eu vou preparar o lugar por aonde eu estou, quero que vocês também estejam. A palavra da salvação, ela é falada, ela é manifestada, porque aqui vem dizendo que também, a quem irá se manifestar? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que guardam as palavras do Senhor e a praticam. Não é só diante dos homens, mas primeiramente diante de Deus. Porque de Deus, a palavra do Senhor fala que de Deus ninguém se esconde. Ninguém consegue fugir de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus ela nos mostra a salvação, nos mostra a vida eterna, o caminho. Porque Jesus fala, eu sou Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus é o único mediador entre eu e Deus, e não há outro. Porque Jesus, nesse mesmo capítulo, ele vem dizendo, tudo aquilo que pedires em nome do Filho, ou seja, através do meu nome, pedirei ao Pai que venha conceder. Ou seja, nós temos que clamar e pedirmos mediante o nome de Cristo, mediante Jesus Cristo, para que o Senhor, para que Deus possa ouvir ao nosso clamor. Então, fique com essas palavras, que Deus possa abençoar o seu dia, sua noite, seu trabalho. E lembre que Deus está te dando uma oportunidade de salvação para você e para sua família. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração.